Quantas vezes você ouviu, o meu time não ganhou nada esse ano, e ser zoado pelo adversário? Se o time ganhar o estadual, o adversário, o anti, não pode falar isso, porque ganhou o campeonato. Vai falar o seguinte, ganhou o campeonato mais fraco, mas ganhou. E exatamente por ter essa visão do estadual, é que se perder, vira crise, vira chacota, é zoação geral. Então, é relevante sim, é importante. Claro que a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores da América, a Sul-Americana, que é uma competição internacional, eles são mais relevantes do que os campeonatos estaduais. Porém, estadual tem tradição, tem história, vale taça. Quem vencer vai comemorar, a galera vai comemorar, os jogadores vão comemorar, dirigentes, treinadores, todo mundo. E quem perder vai dizer o seguinte, puxa vida, perdemos o estadual. Porra, o estadual, o time grande que perde o estadual, de uns tempos para cá, é um problema. E o campeonato carioca? O campeonato carioca começa a entrar na sua reta decisiva. Hoje terminou a fase de classificação. Flamengo, primeiro colocado. Nova Iguaçu em segundo, hein? Que campanha extraordinária. O Nova Iguaçu terminou em segundo, tem aí o artilheiro do campeonato e deixou para trás o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana, o Vasco da Gama e o Botafogo, que pelo segundo ano seguido está fora da semifinal. Então a ordem ficou Flamengo em primeiro, Nova Iguaçu em segundo, Vasco da Gama em terceiro e o Fluminense em quarto. Com isso, senhoras e senhores, teremos no próximo sábado, com horário a ser confirmado, no Maracanã, Fluminense e Flamengo. Teremos um Fla-Flu. E no domingo, provavelmente em São Januário, o estádio ainda pode ser definido, mas o jogo deve ser em São Januário, porque o Vasco faz o primeiro jogo como mandante, porque tem uma campanha pior que o Nova Iguaçu. Domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Então, sábado, Fluminense e Flamengo. Maracanã. Domingo, Nova Iguaçu vai jogar contra o Vasco da Gama em São Januário, provavelmente. E pelo fato de terem as melhores campanhas, Flamengo e Nova Iguaçu entram com vantagem. E qual é a vantagem? Eles podem jogar por uma similaridade no placar, no saldo. Por exemplo, Fluminense vence o primeiro jogo por 1-0. Se o Flamengo vencer o segundo jogo por 1-0, o Flamengo se classifica. O Vasco vence o primeiro jogo por 2-0. Se o Nova Iguaçu vencer o segundo jogo por 2-0, ele se classifica. A igualdade no agregado dá vantagem a quem teve a melhor campanha. Eu falei dos jogos de ida. Sábado, dia 9, Maracanã, Fluminense e Flamengo. Domingo, provavelmente São Januário, Vasco e Nova Iguaçu. E a volta será na outra semana. E aí uma inversão. No sábado, dia 16, Nova Iguaçu e Vasco, mando a ser definido ainda. E no domingo, Flamengo e Fluminense. Tem favorito? Olha, o Flamengo do Tite, até agora, as pessoas gostam de desmerecer e esquecem que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro tem 4 grandes e que foram disputados 3 clássicos. O Flamengo do Tite, até o momento, com o time principal em campo e o Tite na beira do gramado,
não levou gol no Campeonato Carioca. O único gol que o Flamengo levou foi exatamente com um time alternativo, dirigido pelo Mário Jorge, e contra o Nova Iguaçu, que ficou em segundo lugar, que faz uma campanha histórica. Então, o Flamengo do Tite, enfrentando 3 clássicos, ficou zerado. Está intacto, selado, não levou gol no Campeonato Carioca e fez a melhor campanha. Sem dúvida, a Taça Guanabara do Flamengo é impressionante. Mas vai enfrentar um time que, nos últimos tempos, tem sido aquele que tem conseguido competir com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, exatamente por isso, não tem favorito. Na minha avaliação, o Fla-Flu. Porém, o Flamengo parece estar muito mais encorpado e preparado nessa altura da temporada que o Fluminense. O Flamengo se apresentou antes, o Fluminense foi disputar o Mundial de Clubes, o Fluminense ganhou a Recopa Sul-Americana, mas o Fluminense não ganha um clássico no Rio de Janeiro desde os 4 que enfiou no Flamengo na final do último Campeonato Carioca. Vocês se lembram daquela goleada, a última final, que o Fluminense fez história? Aquela foi a última vitória do Fluminense em um clássico carioca. De lá para cá, foram 13 clássicos e o Fluminense não venceu. Terá aí 2 oportunidades pela frente nos 2 próximos finais de semana para vencer o Flamengo, que, na minha opinião, está melhor preparado nesse momento. Mas Fla-Flu, clássico, com essa rivalidade, com essa grandeza, sinceramente, para mim, não tem favorito. E está quebrada a sequência, porque nos últimos 4 anos, Fla-Flu, a dupla, decidiu o Campeonato Carioca. O Flamengo venceu os 2 primeiros, em 2020 e 2021, e o Fluminense venceu em 2022 e em 2023. E agora não teremos Fla-Flu. Um deles vai para a final, mas para enfrentar quem? Bom, vamos lá. O Fluminense não vence um clássico carioca desde aquela final histórica do ano passado, que goleamos os Remadores por 4-1. Isso tem sido falado aí muito, né? Tem sido lembrado. Porém, tem alguns fatos aí que precisam ser esclarecidos, né? O Fluminense andou envolvido em competições importantes, né? Como Copa Libertadores, Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana, e teve que abrir mão de algumas coisas, no caso, time titular, né, digamos assim. E também não vamos esquecer e vamos ter consciência que o time, quando está à beira de disputar finais e títulos assim a nível internacional, fica focado só nisso, né? Por mais que os jogadores sejam profissionais, por mais que os jogadores entram em campo para vencer, a cabeça está sempre voltada para aquele momento histórico, né? Isso daí acaba não tirando a motivação, mas digamos que exista um excesso de cautela, medo de lesão, e, né, a gente sabe como é que funciona o futebol. Não é que o jogador vai tirar o pé, mas não vai ter aquele ímpeto, aquela vontade como se estivesse disputando só aquilo, no caso, aqueles jogos, os clássicos. Porém, passada essa fase, Fluminense campeão da Libertadores, Fluminense campeão da Recopa, agora, gente, é para valer. Agora é uma semifinal
né, do Campeonato Carioca, e não tem, no momento agora próximo, nenhuma disputa mais relevante que essa para, né, para vir. Então, como eu disse ontem e repito, chegou a hora de voltar a vencer clássico, se dedicar totalmente, sem nenhum pensamento fora desse jogo, sem nenhum pensamento de cautela, e partir para cima, vencer na hora certa. Concordo que não tem favorito, né? Um jogo como o Fla-Flu nunca tem favorito, mas agora, independentemente da diferença das campanhas, é jogo ali, pau a pau, como diz aquele comentarista lá, taco a taco, e quem jogar melhor vai para a final. E é claro que esperamos e torcemos e oramos para que seja o Fluminense, né, em busca desse tricampeonato. É isso aí, saudações tricolores, vitória Fluminense!